Como dito na aula passada, nós vamos estudar agora as garantias e as vedações impostas aos membros do Ministério Público presentes na Constituição do Estado de Santa Catarina. Mas aqui, nós temos uma reprodução do texto constitucional. Então, eu vou simplesmente fazer uma leitura para nós relembrarmos as vedações, as garantias que nós já estudamos lá na Constituição Federal, lá na Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Então, falei do artigo 99 e do artigo 100 da Constituição Estadual, estou falando, na verdade, de uma revisão do artigo 129, parágrafo 5º, inciso 1º e parágrafo 5º, inciso 2º, tá? Vejam só o artigo 99. Os membros do Ministério Público têm as seguintes garantias. Inciso 1º, vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Opa, passei no concurso para promotor de justiça substituto, a partir do momento que eu sou promotor de justiça, de lá, da nomeação até 2 anos, eu estou ali em estágio probatório. Eu posso perder o meu cargo durante esse período? Posso, mas a partir do momento que eu cumprir com todos os requisitos ali para adquirir a vitaliciedade, eu sou um membro vitalício do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tá? Então, vitaliciedade, da mesma forma que nós estudamos lá na Constituição da República, e detalhe, da mesma forma também que nós já vimos no próprio Poder Judiciário. Inciso 2º, inamovibilidade, salvo motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente, integrante de sua estrutura, por voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Quando eu falo da garantia da inamovibilidade, seja ela no Ministério Público Estadual, seja no Ministério Público da União, seja no próprio Poder Judiciário, é sempre importante nós lembrarmos que a garantia da inamovibilidade ela não é absoluta. Eu posso ter uma exceção à inamovibilidade? Sim, que é justamente a remoção compulsória. Eu vou remover um magistrado, um membro do Ministério Público, contra a vontade dele, para outra comarca, para outra lotação, tá? Então percebam que quando eu falo de remoção compulsória, no fundo, eu estou falando de uma punição disciplinar. E se é punição disciplinar, qual é a maioria que precisa ser observada para a tomada de decisão? Maioria absoluta, tá? Então, falei da remoção compulsória, de um promotor de justiça, falei de uma decisão tomada por maioria absoluta. E aí um detalhezinho importante, lá na Constituição da República, essa prerrogativa de remover compulsoriamente um membro do Ministério Público também é assegurada ao Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrem-se que o Conselho Nacional do Ministério Público também pode remover compulsoriamente, por decisão da maioria absoluta de seus membros, um promotor de justiça, um membro do Ministério Público, tá? Então não é apenas o órgão competente internamente dentro de cada Ministério Público. Eu tenho que lembrar também que o Conselho Nacional do Ministério Público também pode. Basta observar o artigo 130A da Constituição. Basta assistir às aulas sobre Ministério Público na Constituição da República, tá? Inciso 3º, irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 23, inciso 3º, dessa Constituição, da Constituição Estadual, e ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 150, inciso 2º, 150, inciso 3º e o parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 153 também, tá? Falei de todas essas ressalvas, o importante aqui é perceber que membro do Ministério Público detém irredutibilidade de subsídios, tá? Então, quais são as garantias asseguradas aos membros do Ministério Público? As mesmas garantias asseguradas à magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. E sobre as vedações, que são os pontos, que é o ponto mais cobrado. Se você está ali com pouco tempo para estudar, melhor estudar a vedação, cai mais do que garantia. Então vejam só o artigo 100 da Constituição Estadual. Os membros do Ministério Público sujeitam-se às seguintes vedações. Inciso 1º, receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Óbvio, se eu sou membro do Ministério Público, eu não vou sair ali fazendo o recolhimento de custas processuais. Eu não vou receber honorários ou percentual de participação em qualquer tipo de ação, em qualquer tipo de processo, tá? Inciso 2º, exercer a advocacia, naturalmente,
membro do Ministério Público não pode exercer a advocacia. O membro do Ministério Público é um advogado da sociedade. Ele está ali na instituição Ministério Público para defender os interesses sociais, para defender os interesses individuais indisponíveis. Então, naturalmente, ele não pode ter um escritório de advocacia, atuar como advogado enquanto profissional liberal. Ele é membro do Ministério Público e ponto final, tá? Inciso terceiro, que nós já estudamos também na Constituição da República: participar de sociedade comercial na forma da lei. Em regra, é vedada a participação em qualquer tipo de sociedade comercial, exceto quando a lei autorizar, e a lei autoriza. A lei permite que o membro do Ministério Público, exerça, faça parte, possa fazer parte, melhor dizendo, de uma sociedade comercial, mas não como gerenciador, não como administrador. Ele pode ser sócio cotista, tá? Mas ele jamais pode exercer qualquer tipo de função de administração, de gerenciamento do respectivo negócio, tá? Então, em regra, é vedado. Mas ele pode ser sócio de uma sociedade comercial? Sim, como sócio cotista, por exemplo, em uma sociedade limitada, tá? Então, atenção ao detalhe do inciso terceiro. Inciso quarto: exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Como eu chamei a atenção nas aulas da Constituição da República, tá? Basta lembrar o seguinte, membro do Ministério Público pode ser três coisas. Por que membro do Ministério Público pode ser três coisas? Primeiro, membro do MP. Segundo, professor, exercer a função de magistério. E terceiro, ser sócio cotista, por exemplo, de uma sociedade limitada. Por isso que a Constituição Estadual, assim como a Constituição da República, fala função pública, porque ele pode exercer uma função privada. Qual que é a função privada que ele pode ter? A ser sócio, desde que não seja o administrador, o gerenciador de uma sociedade limitada, por exemplo, tá? Ele pode ser sócio cotista, tá? Bem, já expliquei isso para vocês lá na Constituição da República. Inciso quinto: exercer atividade político-partidária. Membro do MP não pode, em hipótese alguma, exercer qualquer tipo de atividade político-partidária. Está na Constituição Federal, na Constituição da República e está na Constituição do Estado. O que está lá na Lei Orgânica do Ministério Público precisa ser atualizado, tá? Quando a gente tiver na aula referente à Lei Orgânica, eu vou chamar a atenção para isso. E o inciso sexto: receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Questão natural, óbvia, nós também já estudamos isso na Constituição da República. Lembrem-se de um detalhe importante, tá? Não se esqueçam daquilo que nós vimos no parágrafo 5º do artigo 96. Aplica-se ao membro do Ministério Público, no que couber, o disposto nos artigos 78 e 80, parágrafo único, inciso 5º. O que é o 80, parágrafo único, inciso 5º? Aquela proibição de exercer a advocacia depois da aposentadoria, depois de uma exoneração por 3 anos. Então, membro do Ministério Público não pode exercer a advocacia antes dos decorridos 3 anos do afastamento ou da aposentadoria no local onde ele desempenhava suas funções, na comarca, por exemplo, onde ele exercia ali uma função de promotor de justiça. Também chamei a atenção disso lá na Constituição da República, tá? Então percebam, 99 e 100, revisão do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º e inciso 2º da Constituição da República, tá? Atenção com o tema garantias e com o tema vedações. O mais cobrado em concursos são as vedações, sem dúvida alguma. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, dando continuidade à Constituição do Estado, finalizando, o texto da Constituição Estadual no tocante ao Ministério Público. Obrigado e até lá.